Segundo dados do Ministério da Economia, nos últimos 5 anos, o mercado de marmitas cresceu mais de 130%. Se você busca nesse ramo uma opção para gerar uma renda extra ou até mesmo fazer dela o seu principal capital, nós do Santa Receita vamos te ajudar. Durante toda essa semana, o chefe Léo Roncon vai ensinar preparações para marmitas e também vai ensinar a embalar, congelar, descongelar, precificar. Gostou? Então começa agora o nosso mini curso e a primeira aula do chefe Léo, lasanha à bolonhesa. Lembrando que hoje nós temos participação especialíssima na nossa culinária da Flávia, que vai estar aqui conversando com vocês em Libras. Seja muito bem-vinda mais uma vez, Flávia. Muito obrigada. A gente vai tentar falar, né? Que ela não se assuste, né? Para que a gente não fale bobeirinhas. Seria legal a gente tentar se comportar um pouquinho, né, Biane? Vamos tentar. Exatamente. Vai ser muito legal, muito bom. Demais. Então vamos lá, chefe. Começou bem, hein? Bora. Legal, né? Mas então, você falou um número interessante, né? Nossa. Cresceu 130%. Mas a mesma velocidade que cresce, cai também. Porque você precisa saber precificar o seu produto. Não adianta você falar, eu vou vender por R$5, R$10. Não, você vai acabar tomando prejuízo, pagando para trabalhar. Por isso que o mais importante, qualquer coisa que você vai fazer para vender em relação à comida, o mais importante do que tudo isso daqui, do que a comida em si, são os números. Você precisa entender de números para poder ganhar um dinheiro. Senão, se 130%, você não vai fazer parte dele. Exatamente. Então vamos fazer o seguinte, Bora. Vamos fazer diferente, bem feito, para você conseguir vender. Isso aí. E vou passar os ingredientes. 1 quilo de carne moída de segunda, uma cebola média, 4 talos da parte branca da cebolinha, 2 dentes de alho, 500 gramas de tomate pelado, 500 gramas de massa de lasanha seca, 4 tomates frescos, 1 talo de alho poró, 300 gramas de mussarela, uma pimenta dedo de moça, 300 gramas de parmesão, azeite, sal, pimenta e cebolinha a gosto. Manjericão também, manjericão a gosto. É isso aí. Boa. Podemos começar? Podemos. Mas o mais legal dessa lasanha, Abi, é porque eu vou utilizar a massa seca e crua. Tá? E vai utilizar, tipo, nela aqui, direto, essa massa aqui. Direto, essa aqui, ó, porque ela é muito fininha e a gente não vai ter problema de cozimento com ela, por ela ser muito fina e por ela cozinhar muito rápido. Então esquentou, ela cozinhou. Esquentou, cozinhou. No momento que você coloca o molho quente nela, ela já amolece. Então o que isso ajuda? Ajuda na dinâmica de preparar as marmitas. Porque assim, tudo é importante nesse caso, inclusive a sua mão de obra, o tempo que você vai gastar para construir uma marmita. Tudo tem que ser muito bem calculado, né? Quanto tempo eu levei para fazer 20 porções? Eu levei 2 horas. Tem que ser calculado isso dentro do valor que você vai cobrar. Então, tudo isso é muito importante, tá bom, gente? Então, se você pegar aqui algumas dicas que a gente vai dar durante a semana, eu tenho certeza que você que já vende marmita vai entender um pouco melhor, ou que não vende ainda, vai conseguir vender a partir de agora. Boa. Certo? Bom, para a gente fazer esse molho, eu vou colocar aqui, começar derrubando aqui a tampinha, que eu acho que é legal. É isso. Começar a derrubar a tampinha. Coloquei um pouquinho de azeite. Vou colocar alho para dar aquela douradinha. Aquela douradinha no alho, obrigado, Abi. Vou colocar agora a parte branca da cebolinha junto com o manjericão já para dar aquela tostada. Alho poró. Pronto. E a cebola. Pronto. Inicialmente eu vou fazer isso. Sempre quando eu faço lasanha aqui, o que eu sempre peço para vocês? Deixar o molho um pouquinho mais seco. E quando a gente vai fazer uma lasanha para o final de semana, por exemplo, numa travessa maior, é importante a gente deixar um pouquinho mais seco o molho, para quando a gente cortar, não escorrer. Esbodegar. Não é esbodegar. Exatamente, não esbodegar o nosso molho, tá? Neste caso é diferente. Eu preciso que esse molho fique um pouco mais líquido. Porque quando a gente coloca... vai ficar seca. Exatamente, porque quando a gente colocar no micro-ondas para descongelar, esse líquido do molho vai ajudar ao cozimento da massa. Boa. Então tudo é muito pensado nesse sentido. Isso facilita o que também? Menos tempo de cozimento, menos tempo de gás que você vai gastar.
Isso também tem que ser calculado, tá bom? Senão você vai acabar pagando aí para trabalhar. E se você, por exemplo, vender uma marmita dessa a uns 12 reais, exemplo. Tá. Você vai ganhar aí, no máximo, uns 2 reais. Então você imagina a quantidade de marmita que você vai ter que vender para poder colocar, por exemplo, R$1.000 no bolso de lucro. É muita coisa. Marmita. Por isso que tem que ser precificado da maneira correta. Não tenha medo de cobrar o valor que o seu trabalho vale. Não tenha esse medo, tá? E, chefe, essas marmitas aqui, elas têm quantos? Aí tem de 500 peso? gramas. 500 gramas. Essa tem 500 gramas, exatamente. A gente pode fazer marmitinhas de 250, de Podemos, 500. O tamanho você escolhe? Como é que é, chefe? Então, porque assim, você pode dar o cardápio para o seu cliente. 250 gramas, que é a metade dessa, eu acho que é o equivalente para mais ou menos uma pessoa. Tá. Acho que uma pessoa se alimenta bem com 250 gramas, né? Essa de 500 gramas dá pra você comer no almoço e na janta. Boa. Ou até dividir entre duas pessoas. Na minha casa, por exemplo, eu faço muita marmita para as minhas filhas e elas dividem essa para comer meio a meio. Tá. Num almoço, numa refeição. E tudo depende do quanto você Do vai quanto comer. come, né? É, tudo depende disso. Mas assim, os tamanhos, não passe muito de meio quilo, porque você sai do individual. Aí você começa a fazer pratada para 4 pessoas. Aí você foge um pouco do que é fazer uma marmita na questão individual. Então, esse potinho, é de 500 gramas. Dá para você alimentar tranquilamente um adulto, por exemplo, dá para comer tranquilamente uma lasanha dessa, né? Ou se não, para uma criança, metade de 250 gramas, tá bom? Ó, coloquei o tomate fresco aqui também, já dei aquela refogada boa. Vou colocar a nossa carne, de preferência uma carne de segunda, né? Porque assim, a gente está pensando em baratear o produto. Então a gente está falando aqui de uma carne de, sei lá, 25, estava um pouco mais caro, agora deu uma diminuída no valor da carne, de mais ou menos uns 25 a 26 reais o quilo da carne de segunda, tá? Se você quiser fazer com carne de primeira, você vai pagar em torno de uns 35 até 40 reais. Não tem problema, desde que você agregue no valor indiferente, tá? Você pode colocar, minha lasanha é feita com carne de primeira. Pode colocar, mas cobre, tá bom? Não fique sem cobrar, não. Vou colocar agora um pouquinho de pimenta dedo de moça, para dar aquela saborzinho bom. Não traz picância, tá? Porque eu coloquei ela sem a semente, também é muito importante, a gente sempre fala aqui. Ó, vamos deixar refogar um pouco. Um pouquinho de sal. Um bocadinho mais, que eu vou colocar um pouco de molho. Pronto. Vamos refogar. O ideal é que você refogue na sua casa até ela voltar a fritar novamente, para ficar bem sequinha a carne. Mas já dá pra gente colocar. Como o fogo aqui tá bem forte e essa panela é bem boa, a gente já consegue colocar tranquilo aqui o nosso molho. O molho é o tomate pelado, só que neste caso, o que eu fiz? Para render um pouco mais, eu processei ele no liquidificador, mas muito rápido, tá? Não é para bater demais, não. Bem rapidinho, colocou lá só para mesmo dar esbagaçada no tomate inteiro, porque assim você consegue ter mais molho na sua preparação do que ele em pedaço, porque ele vai gerar mais líquido e assim o seu molho fica um pouco maior e você ganha um pouco mais. A intenção aqui é fazer você ganhar dinheiro, tá? Misturei o molho. Este molho, como eu disse no início, o ideal é não deixar ele cozinhando muito, é deixar ele um pouco mais aguado mesmo. Não adianta a gente cozinhar demais, porque senão a lasanha ela vai ficar muito seca e quando você colocar no micro-ondas, por exemplo, vai demorar mais para cozinhar, capaz que a massa nem cozinhe. A verdade é essa, tá? Bom, vou deixar cozinhando ali e já vou começar fazendo a montagem da lasanha, porque é esse molho mesmo que eu vou usar, tá? Isso é importante, esse próprio molho aqui que a gente vai utilizar. Para a gente fazer a montagem da nossa lasanha, vou pegar uma colher, olha só, vou colocar uma colherada. O ideal é você pesar isso aqui. Monte em cima de uma balança. Legal. Porque ali você padroniza da maneira correta, tá? Ó, você tira a tara, né, que é o pezinho do... Tira o pezinho aqui da embalagem, né, que tira e você vai pesando, que é muito melhor, assim fica mais padronizado. Vai colocar a massa direto aqui, ó. Direto, tá? Não tem problema nenhum, muita facilidade. Vai colocar um pouquinho mais de molho. Ó, um pouquinho mais de molho. Pronto. Aqui, ó. Um pouquinho mais aqui. E aí a gente vai colocar um pouquinho de mussarela. Desse jeitão. E aí a gente vai montando uma lasanha como é uma lasanha de praxe. Adorei, certo? Facinho, não é, Abi? Facinho. Ó, chefe. Diga. Nós temos notícias de última hora aqui no Santa Receita. Notícias ao vivo, quentinhas. E quem traz pra gente é a jornalista Camila Moraes, que está no Centro de Eventos Padre Vitor Coelho, para falar um pouquinho sobre a CNBB. Ela vai falar com a gente, Dê?
Daqui a pouco? Então daqui a pouco ela entra. Continua aí. Então eu vou mexendo aqui, vou colocando aqui a nossa lasanha. O ideal, 3 camadas é o suficiente. Tá. Que dá certinho mais ou menos aqui, meio quilo. Posso exagerar no queijo ou não? Não, não é legal. Não é legal, né, chefe? Eu acho que é só uma camadinha, porque assim, a gente tá falando num negócio, né? O ideal é que você pese tudo, deixe tudo, porque assim, tem que ser gostosa. Tem que ter o queijo, mas não carregue muito das coisas. Porque é capaz dela ficar também um pouco enjoativa para quem tá comendo. E você acha que você tá caprichando muito, aí você fala assim, mas eu achei muito pesada, porque o queijo vai soltar gordura também, não é? Achei muito pesada, não gostei. Então faça de uma forma equilibrada, gente. Quanto menos óleo você colocar, menos gordura você colocar num tipo de preparação dessa, você vai ganhar mais seu cliente ainda. E chefe, como eu sei? Por exemplo, geralmente quando a gente compra uma marmitinha, ela vem congelada. Sim. A pessoa fala assim, agora você vai esquentar por 5 minutos. Ou você vai esquentar por 6 minutos. Como é que eu sei a média de quanto tempo demora para eu esquentar? É mais ou menos essa média. Se você pegar algo congelado, muito congelado, e levar direto para o micro-ondas, é mais ou menos essa média, de 5 a 7 minutos. Tá. Depende muito do seu micro-ondas também. Cada um sabe o micro-ondas que tem. Né? Conhece. Agora, mas é o tipo de marmita que você não leva ao forno. Se você levar ao forno, você vai derreter a sua marmita. É uma marmita de micro-ondas, uma marmita para você levar para trabalhar, para a pessoa levar para trabalhar. Eu acho mais fácil assim. Sempre quando você for descongelar, destampe e coloque no micro-ondas destampada. Boa. Porque senão ela estufa, capaz de estourar e sujar todo o micro-ondas, tá? Isso é muito importante, tá bom? Deixa eu só falar aqui o valor desta marmita. Por exemplo, quanto eu paguei para fazer esta marmita. Embalagem, massa, carne, tempero, mussarela, tá girando em torno aqui de uns R$5,40 a R$6. Por marmita? Por marmita. Tá. Aí você fala assim, então eu vou dobrar o valor, vou cobrar uns R$12, vou ganhar dinheiro. Não, não é dessa forma. A comida tem que ser 25% do valor. Tá. Então, se eu paguei aqui só de comida R$5, ela tem que custar, no mínimo, R$20. A gente tá falando de uma marmita de lasanha, tá falando de arroz, que é mais barato, nada disso. Coisas mais simples, vamos dizer. Exatamente, a gente tá falando de uma marmita de lasanha. Você tem que cobrar no mínimo uma marmita dessa de meio quilo, gente, no mínimo R$20. Se você cobra menos do que isso, eu te garanto, eu te provo por número que você tá tomando prejuízo. Porque tem muita coisa que você precisa agregar aqui ainda. Você tem que colocar a embalagem que custou R$1 e poucos centavos. O lacre. O seu tempo de fogão, o tempo que você gasta, por exemplo, de gás. Então isso é importante, tá? Fiquem atentos. Agora, por falar em marmita, você Bora esquentou lá? a marmita no micro-ondas? Esquentei no micro-ondas. Eu peguei essa congelada, tá bom? Tô aqui enquanto o Gui tava falando, a Camila tava falando. Eu deixei ela no micro-ondas por mais ou menos uns 5 minutos. Eu falei pra Abi, o desafio é a gente comer a congelada pra ver se funcionou. Certo, bom. Abi? Então vamos lá. Vou deixar só um pouquinho. Experimentar essa delícia. Oh, coisa boa. Mais uns 15 segundos aqui pra dar aquela esquentada boa. E vamos experimentar. E aí você vai ver se vai ficar boa ou não. Né? Eu vou fazer o seguinte, chefe. Eu vou colocar um prato a mais. Acho porque legal. Eu gostaria que a Flávia também experimentasse e falasse o que ela sentiu, aí não é? Sim, gostei, Flávia. Agora faz o seguinte, ó, pode comer vocês duas aqui, eu como direto na marmita. Você come na marmita? Claro, Arrasou. Lembrar meus tempos de adolescência. Olha aqui, ó. Olha, gente, que bonitinha fica, tá vendo, ó? Olha só, fica bem legal, né? Derretido. Não é? Dá aquele... Olha, coisinha boa. Se não vale vir, então. Ou se vale. Vale, ô. Se a Flávia não se incomodar de comer na marmita... Acho que não. Então tá bom. Vamos dividir, então, chefe, vou nós cortar dois aqui. ó. Deixa eu pegar essa aqui, eu vou cortar. E a gente aqui deixa também, essa ó. pra ela. Que dela pode levar depois de marmita, perfeita. entendeu? Não é? Melhor ainda. Ai, meu aqui, Deus. Ó, aqui, ó. Vamos ver. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer melhor pra ela não queimar a boca? Também acho. Vamos dar a marmita pra ela levar pra casa. Boa, Abi, Faremos gostei. isso. Pode ser, né? Vai queimar a boca aí. Se ela vai queimar a boca, a gente já tá um pouco Porque a gente já tá acostumado, né? Então nós faremos isso. Olha tá aqui. Quentinha Ó, pra Flávia. olha aqui, gente. Olha isso, que bonitinha gente. que fica. Olha só. Ó. E tá vendo, ó? Foi o que eu falei, mesmo líquida, olha o líquido, acaba. Bonitona, bonitona, hein? Por que o líquido vai embora? Porque a massa tem amido. E a massa vai cozinhando e aí ela vai ficando molinha, molinha, molinha e vai deixando o nosso molho mais cremoso. Gostei. Gostou, Abi? Gostei. Legal, né? Vamos ver se tá boa agora, né? Eu tenho certeza. Ver se a massa tá pra mim, cozidinha. olha isso, boa. que macia. Tô falando. Pra mim, esse lance da massa cru, fantástico, Léo. É uma facilidade tremenda.
Ai. Olha aí, ó. Dá para 2 pessoas, não dá? É um pedaço bem... Quer dizer, depende das 2 pessoas. Aceita ticket de refeição? Nossa, ficou boa, hein? Aceita, chefe, ticket de refeição? Aceito qualquer ticket. Ficou boa. Oh, maravilha! Então armou nós. Seu Madruga falou que quer uma. Já sacou R$20 ali pra mim ali, ó. Ah, ele tinha em espécie? Vai levar. Tô Achei vendendo que era aqui, tique. ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12, dá uns R$120 aí já, ó. Já dá Mas pra pagar ali nós. Dá pra pagar. Paga todo mundo aqui, ó. Dá pra pagar a condução, por exemplo, você que estuda, você que trabalha, já dá pra ganhar um dinheiro. Nossa, já. maravilhoso. Nossa, ficou boa mesmo. Não consegui parar de comer ainda. Adorei. Muito boa. Macia, saborosa. Não é? Ó. Palmas pro chefe. Maravilhoso. Flavinha vai continuar com a gente no próximo bloco, pra gente saber um pouquinho mais da história dela e um pouquinho mais sobre Libras. Mas você de casa ainda vai aprender outra receita. Curau de milho, Brasil, aquele cremosão bem gostoso que vocês vão adorar. Faz o seguinte, não sai daí que a gente já volta.